Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50, a gente vai ler agora. É um texto um pouco longo, um trecho da Escritura Sagrada, para trazer uma instrução e um ensino para o nosso coração nessa noite. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhes pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Vamos orar? Pai querido, nós nos expomos à tua palavra nessa hora. Sabemos, ó Deus, que tudo que está escrito é escrito para a nossa instrução, para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E nós queremos agora nos expor, ó Deus, a esse trecho das Escrituras, e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um dos meus irmãos as verdades espirituais, e que a palavra falada se transforme em palavra revelada a cada um de nós, nesta hora, em nome de Jesus. Amados, aqui nós vemos o relato de Jesus sendo convidado para ir comer na casa de um fariseu. O que era um fariseu? Um fariseu, ele era um homem que fazia parte de um partido político religioso. Para nós aqui do Ocidente, para nós que vivemos uma democracia, nós talvez não consigamos discernir um pouco, mas naquela época, o povo de Israel estava acostumado com uma teocracia. E o que é uma teocracia? As leis religiosas, elas se misturam com as leis civis, é tudo misturado. Então, naqueles dias, havia um grupo de políticos religiosos chamado fariseus. Essa palavra fariseu significa separados, separatistas. Eles eram um grupo de homens influentes, homens que eram empresários, eram homens de muita influência no meio da população de Israel, e eles também tinham uma grande influência sobre o Sinédrio. O Sinédrio equivalia ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então, esse grupo de fariseus, esses fariseus, eles tinham essa influência. Eram homens importantes, eram homens respeitados pelo povo, e quem olhava para eles dizia: ali vai um homem de Deus, esse é um intérprete da lei, esse é um homem que entende da lei, esse é um homem que estuda as coisas de Deus. Isso era um fariseu. Então esse homem fariseu, chamado Simão, o texto nos mostra, que esse homem convida Jesus para ir comer, para ir fazer uma refeição na casa dele.
E o texto diz que quando Jesus chegou à casa daquele homem, Jesus se reclinou à mesa. Eu preciso que você entenda algo. O nosso conceito de mesa e cadeira, ele é muito diferente do conceito bíblico da época. O reclinar à mesa, me perdoe, mas eu vou fazer uma representação para vocês aqui. As mesas não eram como as mesas que nós temos hoje com mesa e cadeira. As mesas eram baixas, e então a Bíblia diz que Jesus estava reclinado à mesa, mais ou menos assim. A mesa estava aqui, Jesus estava reclinado à mesa, e ao reclinar a mesa, as pessoas colocavam os pés para trás. Por isso o texto diz que a mulher, ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, reclinada à mesa, a mulher então vem e se coloca por detrás de Jesus. Talvez a nossa mentalidade, a nossa imaginação, vai imaginar Jesus sentado numa mesa, e a mulher debaixo da mesa, lavando os pés de Jesus. Não foi dessa maneira. Jesus estava reclinado à mesa, com seus pés para trás, e essa mulher então vem e se coloca por detrás de Jesus, e ela começa então a chorar nos pés de Jesus, e a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E eu queria conversar com você, porque quando Simão convida Jesus para uma refeição à mesa, eu quero que você entenda, a gente já carrega um estigma, né, Clésio? Nós os crentes carregamos aquele estigma, crente não bebe, mas gosta de comer, que é uma maravilha, né? A gente já carrega aquele estigma, que a gente gosta de um churrasco, gosta de uma comunhão, e em qualquer cultura que você vá, ou pelo menos na maioria das culturas, comunhão à mesa, comida, fala de relacionamento. Fala de sentar à mesa, tomar um café, estar juntos, abrir o coração e se abrir para outra pessoa para que haja um relacionamento. Então, quando nós vemos alguém sendo convidado à mesa, naquele momento, a gente está dizendo que essa pessoa tem um lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio. E nessa noite eu queria conversar com você, porque eu queria falar um pouco a respeito de adoração. Então, eu queria conversar com você nessa noite sobre adoração, e não sobre música, mas eu queria conversar com você sobre o nosso culto coletivo, o nosso culto congregacional, porque cada um de nós aqui tem o nosso momento de adoração pessoal, e eu não vou entrar nisso agora, mas eu quero te dizer que ao domingo, quando nós nos propomos a sair de casa e vir para cá, nós estamos nos propondo a oferecermos ao nosso Deus o nosso culto, a nossa adoração coletiva, o nosso momento de sacrifício. Que sacrifício que é esse? A nossa adoração, o nosso culto. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, e apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o nosso culto é um sacrifício, é adoração, e nós temos que entender que na Bíblia existe uma regra da hermenêutica. Que palavra é essa, Digma? Quase um omelete, uma hermenêutica? Não, hermenêutica significa a regra da interpretação bíblica. Na regra da hermenêutica, nós temos que entender que um assunto, ele é citado na Bíblia, e ele começa a desenhar aquele assunto, o que nós chamamos de regra da primeira menção. Para você entender a respeito de um assunto na Bíblia, a primeira coisa que você tem que perguntar, onde foi que esse assunto aparece pela primeira vez na Bíblia? Para você entender um assunto todo na palavra. Primeira regra, onde é que ele é mencionado pela primeira vez? Chamado princípio da regra da primeira menção. Isso é regra de hermenêutica, de interpretação bíblica. Para eu entender. E a adoração, ela é citada pela primeira vez na Bíblia, num ambiente de sacrifício. Abraão subiu no monte para sacrificar e oferecer Isaac diante de Deus. E ele disse, eu vou subir, eu e o menino subiremos e adoraremos. É ali a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Então, para nós entendermos que a nossa adoração coletiva é o nosso culto. E eu quero que você entenda algo nessa noite. Quando a gente se propõe a vir aqui no domingo, Alcilene, que a gente se reúne como igreja, como povo, cada um com a sua história de vida, cada um com o seu momento de vida, cada um com as suas guerras, com as suas lutas, com as suas vitórias, com as suas conquistas, mas a gente se reúne aqui como igreja para adorar o Senhor, e nós convidamos Jesus para vir nesse lugar, amém, irmãos? E quando a gente convida, o que ele faz? Ih, você não está convicto não? Peraí, o que ele faz? Ele vem.
É claro que ele vem, irmãos. Jesus é desejoso, está desejoso. Eu vou usar a palavra ansioso no bom sentido da palavra, porque Jesus não tem ansiedade, aleluia. Mas ele está ansioso por nosso momento de adoração coletiva. E quando nós convidamos Jesus para vir a esse lugar, ele vem. E a grande questão é, nós convidamos Jesus para estar sentado à mesa conosco e ele vem. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Como nós tratamos o nosso convidado? Determina o tipo de culto que nós entregamos para ele. Então, essa palavra vai falar sobre a intensidade da nossa adoração. E a gente vai pegar a história dessa mulher e desse fariseu e vamos tirar algumas lições sobre intensidade da nossa adoração. Porque, irmãos, nós não podemos oferecer ao Senhor qualquer culto, qualquer adoração. Porque Ele é o nosso convidado de honra. Posso ouvir um amém nessa hora? Então eu poderia dizer para você que o nosso culto dominical é o momento em que nós nos sentamos à mesa coletivamente com Cristo. Nós estamos sentados à mesa com Jesus. Quando convidamos o Senhor, Ele vem. Mas como tratamos, determinará o nosso tipo de culto. E a primeira lição que eu quero tirar dessa história, desse texto com você. Primeira lição que eu consigo ver e extrair desse texto. Que as nossas tradições religiosas, na maioria das vezes, impedem o agir do Senhor no nosso culto. Na nossa adoração. Nossas tradições religiosas impedem o agir de Deus na nossa vida. O versículo 39 diz assim, Jesus entrou, né? Assim, reclinou-se à mesa, a mulher chegou, entrou, indigna, porque o fariseu já deu o rótulo dela, indigna, aquela mulher começa a chorar nos pés de Jesus e a enxugar com os seus cabelos, e então o fariseu diz consigo mesmo assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, pois ela é uma pecadora. Os fariseus, eles tinham um costume, eles não se misturavam. Eu disse para vocês que a palavra fariseu significa separatistas. Eu não me misturo. E aquela mulher, primeiro, por ser mulher, já não estava sendo muito contada. E segundo, o tipo de mulher que ela era. Então aquele fariseu diz, se esse homem soubesse, não deixaria nem encostar nele. Ela é indigna, ela é pecadora. E aquele homem então começou a desprezar a mulher e Jesus, por causa da tradição religiosa dele. A nossa mentalidade nos impede de prestarmos um culto sincero e intenso ao Senhor, pois já temos uma ideia pré-determinada do que é culto. A gente já vem para cá pensando o que vai ser o culto. Talvez você, aqui não tem isso, lá em Myrtle Beach, o Ronaldo vai confirmar que tem isso para mim, aqui não tem isso não. Mas a gente chega no culto e fala, essa música eu não gosto dela de jeito nenhum. Essa música, A gente já vem com a ideia pré-determinada. Não, mas culto bom é aquele culto que tem isso. E aí quando não tem o isso e isso, a gente não consegue oferecer ao Senhor com a intensidade que a gente deveria oferecer. Vocês estão comigo nisso? Então, a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração, aquele fariseu desprezou Jesus e disse, se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de pessoa está tocando nele. Segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, nossa liturgia toma o lugar do mover de Deus em nossas vidas. Diga-me, o que é liturgia? Seria como se fosse o nosso cronograma. Nossa liturgia é uma palavra que a gente usa mais no conceito, não somente no conceito religioso, mas ela é muito utilizada no conceito religioso, que liturgia significa a ordem das cerimônias, aquilo que é feito dentro de uma cerimônia religiosa. Então nós temos uma liturgia, isso, depois isso, depois isso, depois isso, e depois isso, e depois isso. É uma ordem. Então a nossa liturgia
nos impede de experimentarmos o mover de Deus na nossa vida, porque nós tentamos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixa e dizemos, só é de Deus se for assim, 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 assim e assim. E eu quero te dar um exemplo disso, se você for comigo, em 2 Reis, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, segura aí, eu vou contar a história para você. Naamã, um homem poderoso, Naamã, um homem de medalhas, de conquistas, um homem cheio de honrarias, um homem extremamente respeitado no seu país, um homem vitorioso de guerra, com certeza um homem muito rico, porém a Bíblia diz que ele tinha tudo isso, mas ele era leproso. Debaixo daquela roupa toda, debaixo de todas as medalhas que ele tinha, debaixo de toda aquela roupa que representava a autoridade dele, havia um homem coberto de lepra. E ele ouve a história de que havia um homem de Deus em Israel, que se ele fosse lá, talvez ele fosse curado da lepra dele. Ele vai falar com o rei dele, e fala, olha, eu fiquei sabendo que lá em Israel tem um homem que pode orar por mim, e que pode me curar. Então, o rei escreve uma carta de recomendação. Veja bem, irmãos, isso equivale a um passaporte diplomático hoje. Só para você entender. O que é um passaporte diplomático? Para aqueles que não entendem. A maioria dos países, quando você vai, quer dizer, a maioria não, qualquer país que você for visitar, exceto aqui os do Mercosul, ao entrar na fronteira, na imigração, você tem que apresentar um passaporte, que é um documento oficial, aceito pelos outros países. Alguns precisam de visto, outros não. Mas quem tem um passaporte diplomático, que é um passaporte especial emitido pelo governo de cada país, quem tem um passaporte diplomático não precisa de visto. Ele não passa por uma fila comum, ele não entra em qualquer fila, ele já tem passagem livre para qualquer lugar. Foi exatamente isso que o rei de Naamã fez, escreveu uma carta dizendo, receba Naamã, e como se você estivesse me recebendo. Aquele homem entrou em Israel com toda a pompa e se apresentou diante do rei e apresentou a carta para o rei. Quando o rei leu a carta, o rei de Israel leu a carta, ele disse, o que esse homem está pensando? A Bíblia diz que ele rasga suas roupas e diz, acaso sou eu Deus para curar você? E aí então disse, há um homem chamado Eliseu, vá falar com ele, quem sabe ele vai te curar. E aí é aí que a história entra. Então Naamã vai então ao encontro de Eliseu, para receber a cura de Eliseu. Vocês estão comigo? Naamã vai atrás de Eliseu, na esperança de ser curado. E aí quando ele chega lá, a gente vai ler aqui agora 2 Reis, capítulo 5, versículos 10 e 11. Bateu na porta de Eliseu, Eliseu, então, está aqui, verso 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Segura aí, irmãos, o homem com toda essa pompa, com toda essa importância, com todo o dinheiro que ele levou, os presentes e as coisas que ele levou, chegou na casa do profeta, chegou onde o profeta estava, bate na porta e diz assim, Naamã está aqui, quer falar com Eliseu. Eliseu manda um recado para ele. Você consegue imaginar isso? Aquele homem chegou, pensando, serei muito bem recebido? Afinal de contas, eu tenho um passaporte diplomático, eu tenho uma carta do rei da Síria. Eliseu manda um recado para ele. E aí vamos ler o versículo 11. Verso 11. Mas Naamã ficou o quê, irmãos? Não, mas ficou com o quê? Irmão, ele ficou com raiva. Eu poderia dizer que ele ficou quase endemoniado de raiva. Ficou com raiva. E saiu dizendo, olha o que ele saiu dizendo, olha só, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Qual que é a lição que eu tiro disso aqui? Naamã foi ao encontro de Eliseu com o culto dele já pré-estabelecido. Eu vou ser curado e vai ser desse jeito. Olha como é que vai ser. Eu vou chegar lá, ele vai me receber, ele vai ficar de pé, ele vai orar, ele vai levantar as mãos, vai falar, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia. Ele chegou lá com algo pré-determinado.
Trazendo para nós hoje, irmãos, quantos de nós às vezes saímos de casa e pensamos, hoje eu vou lá, mas só é de Deus se Deus mover do jeito que eu falei que tem que ser. Naamã pensou, como é que eu vou ser curado? Ele vai me receber, ele vai levantar a mão, ele vai fazer todo um movimento, ele vai fazer tudo, e aí eu vou ser curado. Quando ele recebe um recado, só um recado, e fala para ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou indignado, vai embora. Eu falo, não, gente, por acaso os rios de lá não são muito melhores do que esse monte de barro que tem aqui nesse Rio Jordão? E foi embora sem a cura, saindo, eu fico imaginando, né, os criados e os servos, né, tipo assim, como é que eu falo, o homem está indignado, eu imagino eles assim, dá licença, eu posso falar uma coisa? Posso falar com o senhor? O servo dele fala assim, se o homem de Deus tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Sim. Por que você não faz o fácil? Porque para nós é de Deus quando é mirabolante. Quando é simples, não é. Para nós é de Deus quando tem um uau. Quando é simples, a gente fala, será? Não sei não, está muito simples esse negócio. E a Bíblia diz que Naamã, então, pensou, então tá bom, eu vou fazer. Foi lá e começou a mergulhar, 1, 2, 6 e nada. Na 7ª vez que ele mergulha, quando ele sai da água, diz a Bíblia que a sua pele estava completamente restaurada. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, nossa liturgia, a nossa maneira de pensar culto, a maneira que a gente acha que o culto tem que ser, e tem que ser assim, e tem que ser assim, muitas das vezes atrapalha o mover de Deus na nossa vida. Quando a gente vem sem nenhuma expectativa, sem uma expectativa não, com expectativa, claro, mas sem nenhuma ideia pré-formada, sem nenhum preconceito, e quando a gente vem e diz assim, Senhor, eu estou aqui, e é isso, vamos lá, eu quero, o que vier do Senhor para mim, eu aceito. Então, segunda coisa, para que haja intensidade na nossa adoração, nós precisamos lançar fora a nossa liturgia, achando que só é de Deus, quando é do jeito que a gente pensa. Deus não está limitado na nossa forma de pensar. Vocês estão comigo? Terceira lição que eu quero tirar deste texto com você nessa noite. O versículo 44, depois que Simão, né, o leproso, fala assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nele, uma pecadora. Jesus então pergunta para ele assim, Simão, deixa eu te perguntar uma coisa. Haviam 2 devedores, um devia 50 e o outro 500. Nenhum dos 2 podiam pagar. Depois dessa conversa, então, Jesus diz assim para ele, está vendo essa mulher? Você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei aqui, não para de lavar os meus pés com suas lágrimas. Eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo. Porque na cultura oriental, principalmente naquela época, as pessoas eram recebidas em casa com um beijo de honra, de convidado. Eu cheguei aqui e você não me recebeu com um beijo. Essa mulher não para de beijar os meus pés desde a hora que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, você não me deu óleo para ungir a cabeça. Porque também era um costume da época, fazia parte da cultura. Mas desde a hora que eu cheguei aqui, essa mulher derramou perfume nos meus pés. Terceira lição que eu quero que a gente guarde no coração essa noite. Muitas das vezes a gente não é intenso no nosso culto, na nossa adoração, na nossa entrega, porque nós estamos preocupados com a nossa imagem e com a nossa reputação. O fariseu, ele tinha um prestígio no meio do povo. E ele sabia que se ele andasse muito perto de Jesus, ele ia queimar o filme dele. Por que vocês acham que Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite? Para que ninguém o visse
conversando com Jesus. Por quê? Porque andar com Jesus não ia ser bom para eles. Então, Simão convida Jesus, mas não faz nada do costume para receber um convidado, do que se ele fosse um outro convidado, principalmente se fosse um outro fariseu do mesmo grupo que o dele, ele teria dado água para lavar os pés, porque era um costume da época. Ele teria dado óleo para ungir a cabeça, e ele teria recebido o convidado com um ósculo, com um beijo. Mas Jesus falou: eu cheguei aqui, você não fez nada disso, mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei, fez tudo aquilo que você não fez. Então, terceira lição: por que o nosso culto, por que a minha adoração congregacional, coletiva, muitas das vezes ela não é intensa? Porque eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Não vou longe não, hoje pela manhã, eu ministrei essa mesma palavra, o mesmo culto, hoje pela manhã, e o mover de Deus, uma presença de Deus, eu estava sentado aqui, onde eu estou sentado hoje, e aí, dentro de mim, tomado pelo ambiente, eu falei: eu vou me prostrar diante de Deus. Irmãos, na hora que eu ia me ajoelhar, que eu pensei assim: mas os irmãos vão pensar que eu estou ajoelhando só para aparecer. Não estou falando de você, não estou falando de mim. Hoje, eu pensei de manhã, o irmão da mídia vai fazer a foto, só para ficar bonito na postagem depois. Olha o pastor prostrado, olha como ele é espiritual, aleluia. Irmãos, eu quero falar para você. Na hora que eu pensei isso, eu falei: eu não estou nem aí para o que vão pensar. Eu quero dar o meu culto para o meu Deus. Se vão pensar, não me interessa. Irmãos, o que as pessoas pensam de mim, eu não consigo controlar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se nós formos fazer as coisas, ou deixar de fazer as coisas, preocupado com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, eu vou te dar uma triste notícia: você não vai fazer nada. Nada. Então, irmãos, eu quero dar o meu culto melhor. Irmãos, se for para prostrei aqui, na hora eu pensei: esse carpete deve estar limpo, né, gente? Vamos lá. Pus o braço no carpete, pensei: estou nem aí se está limpo, se está sujo, não me interessa. Irmãos, nós temos que quebrar isso em nós. Nós não podemos ser uma igreja quadrada, fechada. Não, a gente não pode fazer, porque mas não sei o que vão pensar de mim. Irmão, deu vontade de sair correndo, sai correndo. Deu vontade de gritar, grita. Deu vontade de ficar sentado na cadeira, fique. Mas tenha uma convicção: eu estou dando o meu culto intenso ao meu Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, nós temos que ser um povo cheio de Deus. E eu não quero estabelecer uma regra: só é bom quando tem grito. Não, e quem falou que é isso? Às vezes é só barulho mesmo. Só é bom quando tem tal música. Só é bom quando está todo mundo prostrado no chão. Irmãos, não vamos criar uma regra, porque Deus não move dentro das nossas regras. Ele é Senhor absoluto. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da maneira que ele quer, e ninguém vai poder colocar o nosso Deus numa caixinha. Então, terceira lição que eu quero que você entenda nessa noite: quando nós vamos ser intensos, nós não podemos estar preocupados com a nossa reputação e com a nossa imagem. Quem lembra daquela música? Os 2000, início vai lembrar. Eu quero Deus. Os mais novos vão falar assim: o quê? Que música é essa, né? Se bem que o Morada gravou ela agora de novo, né? Então você vai saber, a galera mais nova sabe, o Morada gravou. Eu quero Deus. E aí? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A gente até canta, mas na hora a gente importa. A gente importa. Vão pensar que eu estou o quê? Nossa, será? Será que eu faço isso? Será que eu levanto a minha mão? Será que eu... Não, deixa eu ficar... Não, irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos aqui assentados à mesa com o Senhor, nós precisamos ser intensos. Amém? E o quarto e último ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeiro, a nossa tradição religiosa, ela impede, ela nos faz perder o agir de Deus. Segunda coisa, a nossa liturgia, ela toma o lugar de Deus em nossas vidas. A nossa liturgia. Terceiro,
podemos estar mais preocupados com a nossa imagem do que prestarmos um culto autêntico. E o quarto e último ponto que eu quero deixar com você nessa noite, porque nós temos que ser intensos, amém? Nossa adoração tem que ser intensa, mas também tem que ser intencional. Eu preciso ser intenso, mas também tem que ser intencional. Aquela mulher chegou diante de Jesus com uma intensidade, mas ela sabia quem ela era. Ela sabia, eu careço de perdão. Eu sei quem Ele é, e eu sei quem eu sou. Por isso aquela mulher pegou aquele perfume, ela chorou nos pés de Jesus, ela derramou o perfume, e então Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, quando nós damos a Deus o nosso culto intenso e intencional, nós recebemos dele aquilo que só Ele pode fazer por nós. Quem é que poderia perdoar pecados, irmãos? Talvez aquela mulher, se ela quisesse comida, o fariseu podia dar comida para ela, sim ou não? Sim. Talvez aquela mulher precisava de dinheiro, o fariseu, por ser rico e influente, não poderia dar dinheiro para aquela mulher? Sim. Mas aquela mulher estava atrás de perdão. Ela estava atrás de alívio. Ela queria a cura da alma dela, das emoções dela. E quando ela foi aos pés de Jesus, Jesus falou assim: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher chegou prestando um culto ao Jesus, oferecendo algo intenso diante dele. Por que intenso, Degno? Primeiro porque aquela mulher era indigna, ela não podia estar naquele lugar, ela não era bem-vinda naquele ambiente. Segundo, porque ela chegou, se colocou aos pés de Jesus. Irmãos, os pés naquela época era considerada a parte do corpo que precisava ser lavado o tempo todo, porque infelizmente naquela época a cultura do banho não era tão difundida como é hoje no nosso meio. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus certa vez tirou sua roupa, cingiu-se com uma toalha e foi lavar o quê? Os pés dos discípulos. Por quê? Porque o pé era considerado algo sujo, imundo. O pé não era um negócio legal. Eles não tinham sapato fechado, as unhas não deviam estar muito limpas, não era um negócio muito legal. Mas aquela mulher não chegou e foi conversar com Jesus cara a cara, não foi olhar no olho. Aquela mulher disse: esse aqui é o lugar que eu posso pegar. Aqui é o lugar que eu tenho acesso. Esse lugar aqui é condizente com a minha realidade. Ela foi intensa. Ela tocou em Jesus. Ela começou a beijar os pés de Jesus. Ela começou a chorar e com seus cabelos enxugar os pés de Jesus. Derramou perfume nos pés de Jesus. E queridos, quando a gente sai de casa com a nossa intensidade no nível máximo, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Não estou falando de dinheiro, meu irmão. Eu estou falando da sua entrega, da sua devoção e da sua paixão, e no bom sentido da palavra paixão, aquilo que queima, que arde dentro de você, intenso. Irmão, você consegue imaginar, o Danilo vem lá de Senador Canedo, intenso. Ele vem de lá, eu estou saindo de casa e hoje eu vou dar o meu melhor. Eu vou tocar em Jesus, a minha fome é dele. O Cléia sai de casa com o coração pegando fogo. Cada um vem, sai de casa. O Eliezer vem, não é mais do Guapó, né? Não é mais. O Eliezer vem aqui. Cada um vem e junta a minha fome com a sua fome, a minha intensidade com a sua intensidade. Opa, junta a minha intensidade e a sua, cada um intenso. Irmãos, você consegue imaginar que ambiente nós teremos nesse lugar? Você consegue imaginar que culto nós ofereceremos para o Senhor, com a minha intensidade, com a sua intensidade, com a nossa intensidade? Aquele povo está desesperado pela presença do Senhor. Nós vamos oferecer aquilo que ninguém pode dar, só eu posso dar, mas também vou receber dele aquilo que ninguém pode me dar. Eu receberei dele aquilo que só ele pode fazer. Eu tenho falado para Jesus, eu tenho falado para o Senhor: Senhor, tem algumas coisas na minha vida
que é só o Senhor. Não tem homem algum que pode fazer, não tem governo, não tem senador, não tem presidente, não tem nada, não tem pastor, não tem nada que possa fazer. Só o Senhor pode fazer. Irmãos, eu tenho ido para Ele, eu tenho falado, Senhor, eu preciso desesperadamente derramar a minha vida aos Teus pés, porque eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, irmãos, como seremos uma igreja avivada? Como seremos uma igreja cheia e intensa? E, por favor, não me interprete mal, eu não estou falando de igreja barulhenta, ainda que eu amo barulho. Amo, irmãos. Lá em Morumbi, eu falo para os irmãos, né? Vamos lá, irmãos, vamos, glória a Deus, aleluia, vamos lá, igreja. Amo esse ambiente, amo. Mas eu não estou falando que uma igreja avivada é uma igreja barulhenta apenas. Eu acho que onde tem avivamento, tem barulho? Tem sim, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no início da igreja. A igreja estava reunida orando e de repente o lugar o quê? Tremeu. Ah, irmãos, tem barulho. Tem poder, tem barulho. Treme o lugar. Cadeias abrem. A Bíblia diz que todos, nesse texto, todos ficaram cheios do Espírito. Irmãos, eu acho que foi um reteté do Senhor, foi um reteté de Jeová, que eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, não foi brincadeira não. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, não é? É isso, mas eu não estou dizendo que só é culto bom quando tem o reteté e o canela de fogo. Não, tem culto que não vai ter reteté, que não vai ter canela de fogo, mas foi intenso, foi verdadeiro, foi autêntico. Eu me derramei, eu rasguei o meu coração diante de Deus. E se eu faço isso, o Joab faz, o Jorge faz, e cada um faz, irmãos, nós vamos fazer esse lugar tremer. Sabe por quê? Porque quando a gente chama, Ele vem. Quando a gente convida, Ele vem, irmãos. E às vezes a gente vai para casa e fala, o culto hoje foi chué. E é verdade, foi chué mesmo. Mas eu quero te perguntar, foi chué por causa de quem? Não foi por causa dele. Foi por nossa causa. Foi por minha causa. Porque eu estou chué. Eu estou chué. Então se eu estou chué, vai ficar tudo chué. Mas se eu estou intenso, irmãos, vocês estão conseguindo entender? Nós não podemos ser o povo que fabrica o avivamento. Nós corremos o risco, se não temos, porque não queremos ser intensos e intencionais, então a gente começa a fabricar. O legal então é isso, vamos fazer igual. O legal agora é isso, então vamos fazer igual, porque aí funciona. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não vai funcionar, porque não está na luz, não está na parede preta, na parede branca, não está no projetor, não está na redoma, está nos corações. A gente pode ter tudo isso e não ser intenso, mas a gente pode ter tudo isso e ser intenso. E aí, irmãos, nós vamos prestar para Ele um culto autêntico, verdadeiro, congregacional, assentados à mesa com o Senhor. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tocar nele. Nós vamos beijar os pés dele. Nós vamos chorar aos pés dele. Nós vamos banhar os pés de Jesus com as nossas lágrimas. Nós vamos dizer, Senhor, eu não tenho para onde ir. Senhor, eu não tenho a quem recorrer. Eu estou me derramando diante do Senhor agora. Irmãos, e quando nós fazemos isso, Ele vai fazer por nós o que ninguém, homem algum, pode fazer. Você recebe nessa noite essa palavra? Eu não poderia ir sem compartilhar com você. Nós precisamos ser intensos e intencionais na nossa adoração. Não é a música. A música é uma expressão, mas não é a música. É o coração. Por isso que a palavra do Senhor diz que é o coração quebrantado e contrito, o Senhor Ele não suporta. Mas é o coração, não é a música. Não é a música quebrantada, não, é o coração quebrantado e contrito, o Senhor não suporta. É no coração que começa. Irmãos, e quando nós entendermos isso, e quando a gente sair de casa e vier para cá com o coração pegando fogo, irmãos, nós vamos dizer, Senhor, eu não quero mais nada. Eu só quero a Tua presença, Senhor. Só quero o Senhor.